esse negócio de colocar o melhor vendedor como líder, como gestor, enfim, parece uma evolução natural. Se alguém é bom nisso, automaticamente vai ser bom naquilo. Para vendas, não necessariamente. Belo dia para todo mundo que está assistindo a gente aí hoje. Gravação de mais um episódio do Sem Atalhos. E hoje aqui vamos começar com um cara que é nota 1000. É o Bruno Seixas. O Bruno é um cara que tem uma experiência muito grande em GTM, né, em Go-to-Market, em algumas empresas bem conhecidas, inclusive o Ebanks, que é cliente nosso, foi cliente nosso. O Pipefy, que muitos amigos trabalharam lá e a gente conhece muita gente também. E Payoneer, que é uma outra empresa grande, enfim, ele rodou por alguns lugares, um cara com 15, 20 anos de experiência em go-to-market, em vendas B2B, e que desde o mês de novembro, dezembro, faz parte do time da Kairos também. Ele é um Revenue Partner, que a gente chama, né, uma trilha para a criação de novos sócios que a gente tem, e faz parte do nosso time ajudando a estruturar, especialmente tecnicamente, como alguns projetos devem seguir. Qual que é um ponto que eu acho interessante? Durante muito tempo acreditou-se, né, que vendas, o bom vendedor, aquela coisa toda, era algo mais ligado a talento. E eu vou confessar que eu acho que tem muito disso também, sabe? Muito não, tem uma boa parte é composta por isso. Eu não vou dizer que eu não acredito que isso tem uma influência. Mas como as coisas foram avançando muito, né, quase uma ciência, eu diria que vendas de fato é uma ciência, né? Porque técnicas diferentes estão sendo criadas, treinamentos diferentes, as tecnologias estão chegando aí para poder melhorar isso. Então existem padrões repetitivos num processo de venda para que ele seja mais previsível, na construção da fábrica de receita, vocês sabem que é a nossa especialidade, que a gente não pode negligenciar. E o Bruno é um cara que manja muito disso, ele sabe muito de como construir os processos, né, os discursos, compor um funil, o que precisa para criar tantas reuniões, tantas demos, né, que a gente vê muito por aí. Então ele é um cara que manja pra caramba disso. O Bruno mora na França já há alguns anos, então é um cara que trabalha remoto com a gente, na verdade, como basicamente toda a nossa equipe, né, a gente tem o Renan, meu sócio, está no interior do Paraná, a gente tem uma outra pessoa, né, que é a Paula, que está no interior de São Paulo, então apesar de a maior parte das pessoas estarem na cidade de Curitiba, a gente acabou virando uma empresa de tudo quanto é canto, né? Então o Bruno mora em Lyon, ele vai contar um pouquinho pra gente essa experiência, né? Essas culturas diferentes, como funciona morar lá, como funciona trabalhar à distância, por aí vai. E eu, pelo menos, gosto muito de trabalhar com o Bruno, fico muito feliz de ele estar no Brasil esses dias, né? Especialmente em Curitiba. Na verdade, ele tem, acho que a base da família, da mulher dele fica no Rio Grande do Sul. Então, durante 3 dias ele ficou aqui, a gente aproveitou para fazer algumas reuniões, né, de trabalho e também para poder encaixá-lo como um dos entrevistados do Sem Atalhos. Então, estou muito animado para essa conversa, eu espero que vocês gostem muito e fiquem com o Bruno aí com a gente. Olha lá quem vem. Olha só, Deixa eu que satisfação. Deixa eu aparecer aqui lá atrás. Tá tranquilo. Daí, meu E aí, meu irmão? parceiro. Bom demais? Pô, sou grande. Você arruma esse ajuste, esse ajuste. Que a rei é um pouquinho menor, né? E aí fica um pouco mais fácil. Porra, me sentindo no Gugu, no táxi do Gugu. Tá, aqui, quem é velho lembra do táxi do Gugu, né? Porra, assisti muito. Isso aqui, infelizmente, é a minha cara mesmo, não é maquiagem como o Gugu fazia, né? Eu achava que era tudo verdade. Que ele jogava água na galera Você e acreditava que era verdade. Depois você aprende, né? o Cresce. Gugu espirrava de mentira e ia água, né? O passageiro ficava fulo da vida. E aí, meu parceiro? Porra, que alegria tá aqui contigo. Antes de mais nada, eu tava ansioso. Animado, né? O Antônio, amigo de todos. Mais ou menos, cara. Todo mundo conhece o Tony. Quem me isso? dera, cara. Quem me dera, velho. Como é que tá sendo o Brasil aí, esses dias? Quantos dias no total? Como é que é a experiência? Conta aí. Cara, é engraçado você sentir ansiedade pra voltar pra casa, né? Um lugar que você sempre viu, sempre conheceu. Mas tem coisas que só vivendo um contraste pra você valorizar, assim. Mas eu cheguei final de janeiro, tava dando -3, -4 lá, chega aqui tá 35, 40 graus em Canoas. Aí dá um choquinho, assim. Sim. Até acostumar, mas agora tá
Agora eu tava pensando de manhã, inclusive, falei, pô, vou voltar no frio, e aí jaqueta e tal, porque é uma coisa engraçada que você não tem memória de sentir frio, né? Uhum. Você não consegue fisicamente reproduzir, assim, a sensação, mas eu tava pensando, tá, eu lembro que corto o rosto, que a mão arde, enfim, já me preparando pro retorno, aí, que volto sábado. Caramba, então Mas vão dar mais o de quê? quase um mês e É, pouco, é. Mas sabe quase um que mês. você fala da memória do frio? Eu uma vez fui pra Rússia, em 2011, 12, sei lá. E, cara, eu passei o maior frio da minha vida, porque, primeiro, realmente é muito frio, e era março, né? Já é o final do inverno, pô, frio desgraçado. Eu não estava bem preparado, e eu lembro da sensação do frio cortando a perna, cara. Porque eu tava só com uma calça jeans, e a gente saiu visitar um memorial da Segunda Guerra, alguma coisa assim. Uhum. E eu lembro daquela sensação de doer a perna do frio. Assim, aqui em cima eu tava bem coberto, né, por blusa e tudo mais. Mas a perna eu tava mal cuidado. Cara, eu Ah, lembro até hoje o frio que eu senti na perna. Então, talvez é a única memória de frio que eu fale, porra, esse dia eu passei mal mesmo. Mas, cara, quando você fala isso de experiências passadas e tudo mais, como é que foi sua carreira? Porque você é formado em design, né? A sua formação é design mesmo? Como é que não. você chegou até aqui? Ai, é vamos ser breve aqui. Eu sou publicitário de formação, né? Uhum. E tenho uma curiosidade que acho que pouca gente sabe. Antes de fazer publicidade, eu fiz um ano de relações internacionais. Cursei 6 meses, né? E tranquei 6 meses, mas no final ali, entre idas e vindas, deu um ano total. Uhum. E o mais interessante foi que eu queria originalmente fazer economia, Uhum. né? Não passei, infelizmente, também não estudei, né? Mas não passei por pouco. Mas aí eu fui para essa parte, assim, relações internacionais, foi acho que a segunda turma da Unicuritiba, inclusive, 2000 e, sei lá, eu tinha 17 anos, 2000 Guaraná de rolha, faz que nem bastante brinca. tempo. É mais Mas antigo. e é interessante que aquilo me deu uma abertura muito grande para entender a própria questão da globalização, né? Porque a primeira aula era teoria das relações internacionais e você aprende como as grandes navegações conectaram o mundo. Uhum. E era um cara que eu nunca tinha saído de Curitiba, assim, nunca tinha saído do país, não fiz intercâmbio e tal. Então, para mim, minha vida era muito Santa Catarina, Curitiba, né, Paraná, assim, e só. Era uma macro bolha, Uhum. mas era isso. E aí você começa a entender, assim, a grandeza, a questão do próprio pensamento. Você aprende muita teoria das ciências, ciência política, Sim. filosofia, antropologia, você tem contato com muita coisa que até então para mim eram palavras, assim. E isso me deu uma abertura muito grande, porque em publicidade eu fiz em Belo Horizonte e acabei aprendendo muito sobre, primeiro, né, morar em Belo Horizonte para quem teve experiência saindo de Curitiba para mim era um intercâmbio, assim, que Uhum. tem Brasis dentro do Brasil, e isso é Sim. incrível. E acho que a união acaba sendo mais pela língua e pela geografia, assim, mas o Brasil ele pode ser incrivelmente diferente a quilômetros de distância, assim, é impressionante. E lá eu aprendi, eu falo que as minhas matérias principais não eram criação, eu sempre gostei de criar, eu era muito bom em escrever redação, desenhar, enfim, ficava o dia inteiro e tal. Mas lá as matérias que eu mais gostei foi a questão tinha introdução à administração, Uhum. teoria de Uhum. administração, que se aprende sobre produção, Fordismo, enfim, todos os conceitos. E economia foi a matéria que eu mais gostei, assim, aprendi muito sobre, e aí isso me despertou interesse falei, poxa, eu gosto de tanta coisa, como que eu vou unificando essas coisas, né? Então, eu falo que eu formei em publicidade, mas eu sempre me interessei por processo comercial, sempre me interessei por como as coisas são feitas, sempre fui muito curioso, assim, e sempre testei muitas coisas. O que, enfim, a minha carreira daí ela enveredou um pouco para esse lado experimental de muitas coisas e até me descobrindo no processo. E é complicado, assim, até tem um momento de inflexão na carreira que você começa a entender, assim, vira um especialista, que acontece Uhum. muito em carreira de engenheiro, né? Que você tem as trilhas, carreira de exatas principalmente, mas humanas, você não tem uma trilha propriamente dita, assim, acho que o próprio adereço da carreira de humanas te faz se descobrir no processo e você vai entendendo que
você está alguma coisa naquele momento. Você não é um jornalista, tanto que você aprende, por exemplo, pegando jornalismo ou publicidade, né? Você aprende que através de uma atividade você vai descobrindo outras e você vai mudando ao longo do processo. Então você pode virar um diretor de arte especializado em moda, ou em viagem, ou em qualquer coisa. Então, dentro daquilo você vai colocando aptidões pessoais e o momento da vida vai te colocando para um direcionamento ou para outro, e você vai se especializando, mas dentro daquele grande universo. Ou você sai dele completamente, né? Você gera essa proximidade por aproximação ou por exclusão, assim, não quero isso, ou eu quero isso e vou descobrindo dentro disso que eu quero mais. E é muito... eu tive uma experiência incrível também, né? Que acho que foi o grande pivô da minha vida, foi um marcador somático, que na mudança, meu pai, ele é acho que não dá para contar a minha história sem contar a história dele, assim. Ele é um grande vendedor, sempre foi. E aí tem aquela questão, né? Você pega grandes vendedores e coloca em liderança, você vai descobrir se ele realmente continua, ele é só um grande vendedor ou ele também é um líder. Meu pai sempre foi um grande vendedor e na liderança ele era um grande vendedor. Então ele não era um excelente gestor. A gente teve uma empresa em Belo Horizonte que era de representação comercial, venda porta a porta, representava a Oi lá. E o modelo de gestão dele acabou fazendo com que, enfim, bonificava muitos vendedores, tinham vários pontos ali que até mesmo o modelo de negociação de contrato era muito dependente de poucos contratos, enfim, tinham vários pontos ali. A gente teve uma experiência muito boa por 4, 5 anos, ele foi um ano antes, eu fui um ano depois que eu estava servindo exército em Curitiba, terminei e fui para lá juntar a família. Então eles foram em 2002, eu fui em 2003, e aí em 2008 a gente perdeu o maior contrato, não conseguia dar conta, fechamos a empresa e voltamos para cá. Essa para mim foi, acho que, a maior lição, porque eu acompanhei de perto toda essa experiência corporativa familiar, que você, assim, o que você ganha de dinheiro hoje paga teu jantar. Então todo o assunto da mesa era sobre a empresa, né? Era 24 horas vivendo a empresa. Sim. A minha mãe era financeira e RH, meu pai cuidava ali da empresa, era o equivalente ao CEO, Sim. mas era também o diretor comercial, enfim. Basicamente você colocou 3 atores quando você contou essa história, né? Que é o vendedor, o líder e o gestor, né? O seu pai é um excelente vendedor, muito bom líder e não era necessariamente um bom gestor. Exato. Foi essa a provocação. Exato. E acho que é uma coisa que a gente faz muito e vai aprendendo com o tempo a fazer menos ou não fazer, que é sair promovendo o vendedor achando que vai ser um bom líder, né? Eu fiz essa burrada incontáveis vezes, né? Eu boto na conta da inexperiência, até na falta de prática, né? Até na falta de humildade, às vezes, perguntar para alguém mais experiente que já poderia ter feito isso, né? O que eu faço, né? Hoje, para mim, é muito mais fácil, mas quando a gente é mais novo, às vezes a gente acha que consegue resolver tudo com as próprias decisões, né? Nossa, eu fiz isso muitas vezes. Aí o que acontecia? Eu perdia um ótimo vendedor, Sim. eu ganhava um péssimo líder, né? E aí eu perdia todas as outras pessoas que eram lideradas por aquele péssimo líder, né? Exato. Então isso é muito comum e a gente vê em projetos também, né? Isso é muito normal. Naturalmente empresas com uma maturidade maior cometem isso menos, né? Ou mais calculado, mas eu fiz isso várias vezes. E esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é você, em poucas pessoas, tocar uma empresa, um negócio. Então, você falou de uma família, mas às vezes é 3, 4, 5 caras que estão ali vivendo aquela realidade, tentando tracionar e tudo mais, que se confundem entre time e família, né? Eu não gosto muito da definição, nós somos uma família, eu não sou muito fã disso. Eu acho que enfim, há muitos riscos e cuidados que se deve tomar com isso, nada contra, mas não ressona comigo. Mas as coisas andam muito juntas, né? Então, 3 habilidades, né? Na gestão de vendas, na liderança, na venda em si, depois 3, 4, 5 pessoas tocando ao mesmo tempo, aquela coisa enxuta. Então, eu me vejo nisso e eu vejo muitos dos nossos clientes nisso, né? Quando a gente entra para fazer projetos de melhoria de receita e tal. O que você acha disso aí? O que você vê por aí, nos projetos que a gente está tocando? Sim. É complexo, assim, que para quem... Eu acho que trazendo um ponto antes, só para embasar isso, é que
A maior experiência que você pode ter, né, para cometer erros é cometendo erros, né? E conversar com pessoas que fizeram mais coisas erradas do que coisas certas, que às vezes o cara acerta de primeira, ele não vai ter tanta experiência do que o cara que, né, até a teoria do quebrou várias empresas, não precisa quebrar também, mas ele pode ter um monte de insucesso. Essas histórias são mais interessantes porque você identifica o padrão do que dá errado. Acertar no que dá certo é muito difícil, está todo mundo tentando o dia inteiro, o tempo inteiro. Né? Às vezes alguns conseguem, outros não, mas quantos passam pelo caminho? Então, esse negócio de colocar o melhor vendedor como líder, como gestor, enfim, parece uma evolução natural. Se alguém é bom nisso, automaticamente vai ser bom naquilo. Para vendas, não necessariamente. Às vezes, o Brasil, ele premia quem aceita o desafio. E muitas vezes acontece isso, se esse líder diz não, se esse vendedor diz não, fala, pô, o cara não está com a empresa, o cara não está com o time. Às vezes é a melhor decisão que poderia acontecer, mas então o vendedor é meio que obrigado a assumir. E tem o Brasil infelizmente ainda funciona assim, que você só cresce na carreira aceitando liderança. Sim. Né? Tem a carreira em Y, carreira em W, né? Eu ia comentar um pouco disso também, que está começando a amadurecer, mas ainda vejo muito pouco disso, assim, sendo realmente percebido e premiado. Mas o que acontece é isso, assim, e vendedor, aí, né, minha experiência, né, baseada no que eu já vivi, mas o bom vendedor, ele começa a viver aquele círculo de autovalidação. Eu consigo fazer tudo, eu consigo vender e resolver qualquer problema. Isso também é um viés, assim, porque o próprio vendedor às vezes se coloca nessa situação de que, pô, se eu sou bom em vendas, eu vou ser um excelente líder, porque já tenho o respeito natural de todo mundo que está ao meu lado e também dos meus gestores, dos donos da empresa, seja lá quem for. Então tudo vai dar certo. E tem uma outra coisa também, porque o cara que é vendedor, ele tá lidando direto com o caixa da companhia, né? Exato. E o caixa é rei, né, velho? E o cara que traz dinheiro, que movimenta o negócio, ele muitas vezes pode ser confundido com o salvador da pátria. Então acho que isso aumenta a autoestima do cara, né? Para aceitar as coisas e talvez não se preparar para isso ou não ter perfil para isso. Né? E até pegando o arco do meu pai, né, depois que a empresa não deu certo, ele voltou a ser vendedor, né, logo imediatamente, porque é o que ele fazia de melhor, ele conseguia resultado, enfim, sabia como funcionava. E recentemente, inclusive, ele foi chamado para ser líder comercial de novo, ele recusou. Porque ele sabe que ele não é um excelente líder comercial, tem pessoas melhores que ele. Ele é vendedor, ele gosta de ir para a rua, vender, ter a carteira dele e tal. E ele consegue entregar valor fazendo isso. Então, essa parte não é que todo vendedor não pode ser um gestor, um líder, não quer dizer isso de maneira alguma, mas não é uma relação direta. O teu melhor vendedor vai ser um bom líder. Não é uma relação direta, é uma relação complexa. Relação sobre empresa familiar. Chamar, assim, todo mundo que está numa empresa de família, você não pode demitir um parente, né? Eu acho que é uma coisa muito direta. O contrato social é muito mais profundo, né? Não tem nem... o contrato é no RG, nome, sobrenome, são outras questões, assim. E essa parte é muito interessante, assim, quando você mistura relações familiares com empresa, com tudo. Apesar do núcleo, a gestão ser pequena, assim, enxuta, mas a empresa chegou a ter 150 pessoas, assim. Era muita gente, era muita equipe na rua, fazia venda porta a porta, fazia venda telefone, tinham várias unidades em frentes diferentes, né, canais diferentes de vendas, então tinha muita gente, era um negócio maluco, assim. Mas o mais interessante, assim, é que o que a gente aprendeu mais, a força da família, não foi quando tudo estava bem, foi quando tudo deu errado. Que aí a gente teve que repensar o próprio modelo como família, né? A gente como família, se unir ainda mais para continuar sendo uma família. Porque tem muito caso, muita história, e quanto mais você vive, você começa a ouvir isso, que a empresa quebra, a família se dissolve, vai cada um para um lado, ou a empresa está dando muito certo, cada um também vai para um lado, né? Porque o dinheiro, daí um vai fazer outra coisa, briga, né? Você tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, ou briga internamente por causa das questões da empresa. Mas o nosso caso foi o contrário, assim, a gente voltou, se uniu mais e essa força foi muito importante para se reerguer. E aí tem, nesse ponto que você disse, de começar pequeno e o empreendedor ser premiado e correr um grande risco, você tem 3 experiências que eu queria que você, claro que são longas, né? A gente vai infelizmente ter que resumir,
mas 3 que eu acho que são super legais, assim, né? A Payoneer, que não só você, como um grande amigo nosso, que é o Vitor também, trabalhou lá e a gente soube muito como funcionavam as coisas, num mercado super em ascensão, né? E outras 2 que somos mais próximos, né? A primeira é o WeBanks, você pegou lá atrás o WeBanks há pouco mais de um ano foi cliente nosso, um projeto super legal que a gente fez. Fizemos grandes amigos, a gente mantém contato até hoje, então é uma empresa que é um orgulho muito grande aqui para quem é de Curitiba e basicamente todo mundo conhece, né? Se for falar em cross-border, todo mundo sabe quem é. E o Payfy, né? Que aí já tem outros amigos que passaram por lá, né? Um que primeiro, inclusive foi o nosso primeiro episódio, que é o Felipe Carvalho, que é um grande irmão, um cara que eu admiro muito. A gente ontem mesmo estava se conversando, trocando, né? Pedi opinião para uma questão um pouco mais cabeluda do negócio ali, ele já colaborou como sempre. E outros caras como o Alessio, que é um grande empreendedor enfim, aí a lista vai longe, né? Mas conta um pouquinho qual era onde você estava quando trabalhou nessas empresas, onde que isso de fato impactou no GTM, no go-to-market, na questão de vendas, na questão de estruturação, que aí conecta mais com o que a gente faz juntos na Cairu hoje, né? Perfeito. A primeira foi o próprio Banks. Eu tinha uma agenciazinha, né? Atendia ali 4, 5 clientes. E aí eu queria alguma previsibilidade, né? Enfim, a minha esposa tinha estudado com o Edu Abreu, que agora virou CPO do Ebanks, né? Mandou até um abraço para ele. Um paralelo, o Edu que uma vez me falou, né? A gente trocou algumas mensagens, alguma coisa, e comentou, cara, vem aqui no Ebanks, a gente tá com um desafio que nem era a diretoria dele, né? Que talvez a gente possa colaborar. Ah, que maravilha. E aí a gente foi lá, tomou um café, passou uma hora e pouco juntos, assim, e contamos o que a gente fazia. Dele, cara, eu acho que nesse mercado aqui, nesse ataque aqui, vocês vão ajudar pra caramba. Botou a gente em contato com a Renata, né, que, enfim, é uma pessoa que eu gostei demais dela, assim, a gente deu super bem. Depois com o Henrique Simeão. A Renata Almeida, né? Renata Almeida, né, pô. E depois com o Henrique Simeão, que virou um grande brother, assim, um cara muito legal. E aí eu soube, né, agora no começo de 2026, dessa ida pro Edu. A Carol Risso, esposa dele, trabalhou comigo no Pequeno Príncipe. A gente foi videomaker nosso de vários eventos e tudo mais. E eles estão indo para Singapura agora, né, na metade de fevereiro. A unidade lá, né? Então, eles virou CEO de Singapura, da Ásia, né, e também CPO, né, pro grupo todo. Vai acumular os 2 cargos no início e depois vai ficar só com Singapura. Né? O Edu é incrível, Edu generoso, fenômeno. querido. Eu sou muito fã dele, muito fã. E aí, enfim, daí pelo contato dele, né, meu currículo chegou ali no marketing, fiz uma entrevista, aí passei, e aí entrei no Ebanks em 2017 e foi, acho que é daquelas empresas, assim, né, por sorte espero que todo mundo tenha, se já não teve, que tenha, aquelas empresas que mudam completamente tua carreira, assim. Eu entrei pelo marketing e eu lembro que quando eu estava fazendo entrevista com o Alfonso, que é uma figuraça, ele falou que ele queria sentar na mesa, né? Que quando eu sentasse na mesa para negociar com gigantes como a Apple e outras empresas, eles soubessem que era o Ebanks. E aquilo ficou. Eu falei, pô, isso aí é um desafio massa de fazer, né? Eu também quero. Meu trabalho vai fazer isso acontecer. Isso é uma coisa bem, bem importante, assim, que essa visão, e o Alfonso é um cara que ele entrega visão, assim, muito, muito forte. Ele está fazendo isso com o skate agora, né? Botou Ebanks aparece em tudo que é lugar, Olimpíada, enfim, por causa do skate. É uma visão muito boa também que ele conseguiu entregar. Ele fala que ele não dá mais paraquedas por questões, né, enfim, de acidentes tá que na já pesca, aconteceram. Vamos na pesca, cara, vai ser arpão, beleza, não dá nada, né? Mas isso foi uma coisa que mudou bastante, porque você trabalhava falando, pô, eu quero fazer isso. Eu quero que a Apple saiba quem é o Ebanks, por exemplo. E soube, depois de um tempo soube, assim, né? Isso enfim, é uma outra história. Mas assim, teve uma escola muito, muito interessante, porque o Ebanks, ele estava nesse momento de inflexão e cresceu muito rápido. Eu lembro que eu acompanhei alguns milestones, por exemplo, do primeiro bilhão de TPV, aí teve entrada de outros clientes, a expansão para novos mercados, enfim, teve bastante coisa legal que eu consegui acompanhar. Participei de um time que expandiu, um time comercial que expandiu para Estados Unidos ali e criou um processo novo, né? E tem muita gente que ainda está lá no time comercial, enfim, foi uma experiência incrível, né? Voltada para GTM, enfim, foi um projeto bastante ousado que felizmente deu muito certo. E eu saí
do marketing em si, né? Fiz bastante evento fora também, que eu nunca tinha feito evento, né? O André, um abraço pro André também, apostou ali em mim, eu fiz evento em inglês, sem falar inglês, né? Aprendi a falar inglês por causa do evento, enfim, então eu tive que aprender muita coisa, mas eu acho que essa maneira de você se puxar, como diz Gaúcho, eu tive que crescer muito rápido, aprender muito rápido e pegar todo aquele generalismo e aí fazia sentido. Você fala, pô, tudo que eu sei fazer, tudo que eu aprendi a fazer que era desconectado numa carreira mais vertical, agora faz sentido, porque você tem onde aplicar aquelas coisas. Dali tudo se conecta. A ciência política, a questão de geografia, perfeito. falar. Então... Não é por acaso, né? Foi um grande acaso que não era por acaso, assim. E ali, daí eu fiquei 5 anos, montei a primeira estrutura do time de inteligência comercial, aprendendo exatamente a questão de validar a lista na mão, ver quem fazia sentido ou não. Eu verificava ICP, entrando site por site, vendo quem tinha checkout em inglês ou mandava para o Brasil. E eu fiz isso eu tinha uma lista de 30 mil empresas, acabei chegando a 5 mil, porque não tinha como fazer naquele tempo todo. Uma a uma. Caramba. E aí você monta o TAM, Samsung, você monta distribuição de canal, quem está usando cada plataforma, você faz esse refinamento. Então, fiz isso da maneira, né, mais analógica possível dentro do digital. E isso deu base para a gente começar a prospecção, separação em grupos, ali, quem que é enterprise, quem que é mid, quem está onde, distribuição por carteira, enfim, por região. Muito conectado com os métodos que a gente usa nos projetos, né? O ICP, né, proposta única de valor, quais são os canais, faz esse estudo, esse arcabouço todo, para aí você ter noção de para que lado o seu comercial tem que ir, né? Isso tudo que era interessante, a última estrutura, né, que eu tive lá dentro do Events, a gente tinha 2 designers, mas eu atuando como designer. A gente cuidava não só dessa primeira parte da pré-vendas ali, né, de dizer para o pré-vendas o que seria e por quê, mas também a gente acompanhava todo o funil de venda. Então, em cada ponto de contato, seja a primeira reunião, a segunda, RFP lá no final, no meio ou no final da negociação, validação técnica, a gente fazia. O Rafael, até um abraço para o Rafael ali, ele entrou para fazer só RFP, organizar documento, falar com times e tal, porque antigamente o vendedor fazia isso. Sim. E dentre várias atribuições do vendedor, a RFP é mais uma delas. Então ele não vai ter tempo de fazer tudo aquilo como deveria ser feito. E quem está do outro lado vai comparar 10 propostas, é igual trabalho de faculdade, né? O professor pega e fala, tem 20 trabalhos, ele vê quem gastou mais tempo, Sim. Quem se dedicou mais e quem fez depois de voltar da balada e para entregar no dia seguinte de manhã. É uma diferença gritante, assim. E a gente pegou isso como disciplina. O documento era lindo, assim. A Raíssa montou o template, a gente fazia, o João também, a gente fazia os documentos ali, eram coisas incríveis. Então, a gente conseguiu elevar todo o ponto de contato, porque a RFP é um deles, se não o mais importante, principalmente quando você conversa com compras. Tem que estar certo aquilo, não só certo, mas também visualmente você tem que... Aí você pega design, e tinha designers no time, então você consegue fazer com que a informação, o leitor navegasse a informação. E não é um documento texto que o cara tem que, daí tem um gráfico colado, não sei de onde e tal. Então a gente pensava e agia com... Então essa intenção em cada ponto de contato fazia uma diferença gigantesca. Perfeito. A gente sempre era finalista. Às vezes não ganhava por preço, por questão técnica, por alguma coisa, mas sempre chegava no final, porque os caras liam o documento. E outra, esses caras saem de empresa para empresa, então cedo ou tarde a Apple de fato ia ficar sabendo, porque você chegando no final significa que os cabeças leram. Né? E aí aquele cara nem sempre vai ficar lá, vai para outro canto, vai lembrar de vocês, vai participar de um outro RP e fala, pô, esses caras aqui do Brasil fizeram um trabalho legal pra caramba. Então, essa intenção na hora de criar um topo de funil, né? Na hora de você estabelecer uma proposta, de fazer um material bonito, né? Um discurso bem alinhado, putz, isso faz uma diferença desgraçada. Sai daquela questão de a venda é um talento. Né? Antes de te apresentar aqui, eu estava comentando que o que eu gosto de quando a gente debate, né, os trabalhos das empresas e tudo mais, é tirar essa de que o bom vendedor é aquela coisa inata, né? Não, puta, nasci tudo assim, é treinado. né? Tudo pode ser treinado. Tudo pode Claro, ser treinado. Claro que se você tiver uma aptidão natural, você vai ter mais facilidade, sem dúvida alguma. Mas não significa que só quem é talentoso vai adiante, né? E quando você cria... E é uma coisa... É bastante importante isso, porque quando você cria processos que são da empresa, você diminui a tua dependência desses talentos.
Porque esses caras, ele está na tua empresa nesse momento, daqui a pouco ele vai para outra. Sim. E você perde todo aquele histórico, você perde a maneira de fazer, você perde aquilo que está funcionando, porque é muito atrelado a ele. Quando você cria um processo, e foi uma coisa que a gente tinha um time de Sales Enablement também, né? A Amandinha, que trabalhou no Pipefy, agora está na Arvo, vi que acabou de entrar. Mas é importante, quando você cria esse processo e você cria uma maneira de você vender, que é o que grandes empresas fazem, que continuam grandes assim, você diminui a dependência e o risco. Perfeito. Né? Porque time comercial, enfim, eu não tenho os dados de cabeça, mas o turnover ele é uma coisa natural. O vendedor que recebe uma proposta e vai para outro lugar, ou ele, enfim, por algum momento ele sai, é normal, isso acontece muito dentro do time comercial. Então, quando você delega o teu processo comercial ao vendedor, você corre o risco também de ficar sem vendas. Conectando daí com a Payoneer, foi uma grande experiência. Eu assumi como head de marketing Brasil, né, fazendo essa dualidade entre vendas e marketing a vida inteira, entre comercial e marketing. E foi uma experiência incrível porque lá o Ebank só estava trabalhando com Enterprise. Né? Atuava o time Enterprise, processo Enterprise, enfim. Na Payoneer eu fui trabalhar com cauda longa, só que ainda assim CNPJ. Mas aí você está falando de SMB, menores? SMB. Self-sign-up, o cara que vai no site, se cadastra, né? Principalmente quem tem MEI, era muito foco. MEIs e pequenas empresas eram um grande foco. E o SMB, traduzindo, são pequenas e médias empresas, né? Isso, Small and Medium Business, ou pequenas e médias empresas. Mas podia ser empreendedor individual também, era a ponta da cauda longa. E é muito interessante porque daí você sai dessa questão de você pensar um a um e fazer um grande planejamento para um cliente, né, suportado por ABM e tal, e você vai para a cauda longa, que eu passava muito mais tempo revisando cada ponto de contato dentro do site, cada campo, o que ele quer dizer, como as pessoas estão preenchendo. Tem umas ferramentas hoje que são bem interessantes, que você consegue, ele grava a tela com toda a experiência do cliente, ele anonimiza os campos, né? Você não consegue ver dado sensível de ninguém, mas você vê quanto tempo ele gastou para clicar. Ele tentou digitar e deu erro, o que ele fez depois? E eu amava aquilo, eu ficava vendo aquilo com uma curiosidade. E eu, olha, esse campo, e tem umas coisas tão... É legal isso para as pessoas prestarem atenção. Se você tem um site que precisa de cadastro, tem essas ferramentas, eu não lembro o nome dela agora, enfim, mas se procurar lá ferramentas para verificação de assinatura, de subscrição, enfim, tem várias. Você consegue ver que às vezes a pessoa para de cadastrar no teu site porque ela está no celular, ela abre um campo calendário, data de nascimento, e ele não aparece inteiro na tela. E aí a pessoa fica tentando scrollar aquilo, não consegue, ela não consegue finalizar, ela para. Porque ela não vai depois terminar no computador, às vezes ela esquece, ela faz outra coisa. Isso rolava no Payoneer? Não, acontecia, tinham vários, dependendo do dispositivo, dependendo de várias coisas. Às vezes eu pegava esses problemas e falei, olha, quando você aperta no campo de data de nascimento, aparecia fora da tela, a gente tem que arrumar isso. E aí a gente arrumava e melhorava a conversão. Às vezes o campo aparecia... Eu lembro que quando eu cheguei lá, o português não era português, era português de Portugal, não era do Brasil. Aí aparecia, não era CNPJ e CPF, era nome, eu não lembro, nome pessoal, nome, eu não lembro direito. Mas eu lembro que o termo não fazia sentido. E aí tem um problema, qualquer um que está fazendo uma conta internacional, é assim, se você deu o CNPJ na entrada, coloque a sua conta bancária relacionada ao CNPJ. Porque você não pode, por exemplo, receber um pagamento que é destinado à tua empresa na tua pessoa física. A Receita Federal não permite. Isso travava a documentação e via para revisão manual, demorava um processo. Eu arrumei os campos, falei, se você colocou CNPJ, usa a conta CNPJ. Isso melhorava a conversão em 1%, 2%. Só que internamente você tem que convencer, educar, é um outro processo. Por quê? Eu falo que eu brinco que eu fiz a localização reversa. Eu tive que ensinar o pessoal dos Estados Unidos e Israel como que funciona no Brasil. Por que que você tem que colocar os campos muito óbvios? Por que que português de Portugal não é o português brasileiro? E isso melhorou muito a conversão. Enquanto isso, daí os times iam, né, para empresas um pouco médias. O Vitor até fazia esse trabalho ali de outbound, de prospecção ativa. A gente fez evento junto lá na Campus Party, foi muito legal.
Eu lembro que ele foi para a Copa depois, estava animado para ir para a Copa. Mas, e aí a Payoneer para mim foi uma grande experiência de olhar o mundo, o corporativo pela cauda longa e trabalhar com times do mundo inteiro, assim. Você cria uma identidade média para conseguir Sim. conversar com pessoas do mundo inteiro. Você não pode ser tão brasileiro, mas também você não pode não ser brasileiro, né? Então você cria uma maneira de comunicação assim que eu acho que foi uma escola muito importante para mim, assim, de como falar com um americano, uma chinesa, um israelense e um polonês na mesma sala e você tem que se comunicar em inglês, que não é a tua língua nativa, mas ainda assim ser claro o suficiente. Acho que essa escola mudou a minha forma de entender e me entender dentro desses papéis. E felizmente até na Payoneer eu ganhei um prêmio de destaque em Nova York, que foi mais um marco, assim, né? Você fala, pô, quando eu imaginei, né? Saindo do portão, né? A vida inteira morando em Curitiba e tal, tendo experiência e estar aqui recebendo esse prêmio, acho que foi uma coisa bem emblemática. Cara, tem um ponto nisso, antes de passar pro Pipefy, você falou ali de às vezes melhorar 1%, 2% na conversão, não estou nem falando do convencimento interno, né? Que aí corporações, né, são assim mesmo. Mas isso é um ganho marginal que ele replicado no final do funil é um impacto gigantesco, né? Então, e é uma parte do nosso método, né? Então, vamos começar com os discoveries padrão, né? Que a gente faz e aprofunda pra caramba em dados, entrevista, aquela coisa toda. Chega numa conclusão mínima, levanta uma meia dúzia de hipóteses e bota para rodar na segunda fase do projeto, que muitas vezes está baseado em ganhos marginais. Então, se a gente melhorar isso aqui, né, ganhar 1,5%, 2%, putz, o impacto lá na frente é grande. Se o vendedor falar esse tipo de coisa ao invés dessa, se esse slide vier na frente do outro, né, se o call to action for diferente, são ganhos marginais, são várias hipóteses testadas que ao final de um processo inteiro de vendas, de um funil, são coisas bestas, pequenas, que às vezes a gente não vê, daí precisa de alguém com uma visão não viciada, com experiência em outros projetos para ajudar, que dão um impacto imensurável, né? Que às vezes paga o projeto num ajuste. Né? Exato. E a minha meta era, por incrível que pareça, assim, né? A minha meta era aumentar 1%. E aí, porque quando você pensa, por exemplo, num modelo de recorrência, quando você traz clientes, você aumenta 1% ali da conversão, né? Você faz uma análise, sei lá, pega um período de 12 meses anteriores, deve estar 1% maior. Aquele 1% é consistente, porque ele vai gerar efeito composto. Aquele cliente, ele vai continuar pagando você por um período muito longo. Então, esse 1% é que... e a conta lá, na época, era cada 1% era 1 milhão a mais, pelo volume do negócio, pelo tamanho do negócio. Então, proporcionalmente parece pouco, 1%, mas aí eu lembro que o resultado final foi 2%. Então aumentou 2 milhões a mais. De maneira recorrente. Era por mês 2 milhões a mais que não existiam. E um negócio que, e aí você pega ao longo do ano, você já tem 24 milhões, isso em dólar. Então é bastante interessante. Que, claro, você pode trabalhar em empresas que estão escalando, enfim, 1% pode ser realmente relevante, daí você tem que entender qual que é o número que faz mais sentido, desde que seja realizável. Ele tem que ser um desafio, mas ele tem que ser um desafio realizável, pensando nesse efeito composto. E aí, a Carol Carimata, que trabalhou comigo no Ebanks também, e depois ela foi da Pipefy, ela trabalhava para melhorar a retenção desses clientes, evitar churn, enfim, fazendo toda essa outra parte, porque a gente quer garantir que aquele cliente que entrou pela conversão, o primeiro pagamento ativava ele como cliente, né, que ele recebia, daí ele começava a transacionar, enfim, mas ele tinha que continuar fazendo isso com frequência, porque daí a meio de pagamento, eles ganham um percentual, uma taxa em cima do que você movimenta de dinheiro. Assim como o banco, né, dinheiro parado, por isso que o banco foi o tempo inteiro falando para você assim, você não quer depositar aqui, não quer movimentar aqui, não quer comprar isso aqui, porque o banco ganha na movimentação de dinheiro ou ele vai cobrando taxa de manutenção do teu dinheiro, né? Alguma coisa ele tem que fazer se você não está movimentando. Mas foi um desafio muito interessante porque era um universo do payout, né? O Banks, aí traduzindo, pay-in é quando você compra alguma coisa, né? E o cliente, você através do Banks, você pagava para comprar um chaveirinho no AliExpress, por exemplo. E aí você dava o dinheiro, daí ele recebia, o Ebanks recebia esse dinheiro e mandava para a AliExpress. Payout é quando uma empresa quer pagar alguém por um serviço e essa pessoa está em outro país. Então uma empresa americana queria pagar um desenvolvedor brasileiro, daí ele fazia esse movimento contrário do dinheiro, né? Fazia o dinheiro sair do caixa dele para ir para o desenvolvedor, e o Ebanks recebia o dinheiro e mandava para o caixa
de uma empresa fora do país. Então tem essas diferenças pay in e payout. Aí eu fechei o círculo de produtos financeiros, assim, né, de entendendo todo esse ecossistema. E com todo esse conhecimento você foi pro Pipe? Aí eu fui para Pipefy, principalmente, aí eu tive eu conheci o Léo Tomadon, que eu já conhecia, tive uma conversa com ele no Ebanks, né, um evento em conjunto, que ia ter um comercial, enfim, mas foi muito breve. Daí a gente conversou, ele me convidou para montar dentro de GTM o time de inteligência comercial, principalmente pensando nessas grandes contas, grandes movimentos. E lá no Pipefy foi interessante que nunca tinha trabalhado com SaaS, para mim era um universo completamente novo. Conheci o Pipefy porque o Ebanks é cliente ainda, usava o Pipefy em alguns setores, mas nunca tive um grande contato. Aí, assim, o mais interessante é que você tem aquele efeito Dunning-Kruger, né? Que você acha que, por ter visto, você sabe muito sobre aquele. Mas quanto mais você cava, mais você vê que o buraco é gigantesco. Então, conheci muito, vi como é que funciona, aprendi sobre processo, né? A gente estava falando até ontem sobre processo, né? Com o cliente. E o mais interessante é que quando você começa a aprofundar e entender esse universo e vendo que empresas são processos, Sim. Ponto. Né? A nossa vida, a estrutura que a gente vive, né? O sistema de trânsito é uma série de processos, automatizados ou não. Né? A automação de sinaleiro são processos que rodam para isso acontecer, tem regras, tem formas, tem, enfim. Então você começa a ver o mundo numa outra ótica, assim. Você fala, opa, tudo aquilo que eu vivi é quase que olhar para trás e falar, agora isso faz sentido, sabe? Porque você está vivendo outras coisas, fazendo outras coisas e tal. Então você começa a fechar um pouco como o mundo funciona de forma geral. E é uma escola muito interessante porque você tem uma empresa que é fundada em Curitiba, com sede nos Estados Unidos, mas que tem um desafio muito grande de competidores globais que também estavam atuando no mercado nacional. Sim. E aí tem essa questão do próprio branding, né? O Alessio fala em um vídeo que ele montou a empresa nos Estados Unidos para que porque o brasileiro valoriza mais o que vem, produtos que vêm de fora do que vem do Brasil, enfim. Mas o mais interessante é que você tem um desenvolvimento de mercado nacional muito forte da Pipefy e você começa a entender que como que você posiciona esse produto e por que está nos Estados Unidos cobrando em dólar de um cliente que está aqui versus os concorrentes, enfim. Aprendi muito, tive uma experiência incrível ali de entender e ajudar nesse começo de verticalização que a Pipefy está vivendo nesse momento, que é um produto bastante horizontal, atende todos os públicos, né? Então a ideia era muito mais, se você tem um problema e você precisa criar um processo para ele e organizar por automação, agora com a ajuda de AI, você usa a Pipefy para isso, que vai ter ganhos evidentes e tal. E agora, com a verticalização, você começa a investigar e entender. Se eu for, e é uma escola muito interessante assim de GTM, que quando você começa a entender de verticalização, eu vivi esse processo, fiz ele por 6 meses dedicado, logo que entrei. Você tem que olhar primeiro todo o legado de clientes, histórico, sucesso. Você separa a base, faz uma sanitização na base, organiza os dados para você conseguir ler, categoriza por indústria, por faturamento. Você tem que ter qualidade de dados. Daí eu trabalhei muito perto do time de dados ali para entender isso. E aí depois que você organiza, fica evidente, assim, dizendo, por exemplo, a indústria financeira é a que me traz resultados melhores e que tem a margem é maior, o NRR é o mais consistente. Então, NRR é quanto do valor. Se você começou um contrato com alguém por 100, quanto desses 100 você consegue reter até o final de um ano. Né? Você perdeu 10 ali por um desconto, porque eles deixaram de usar um serviço, ou diminuíram um assento, qualquer coisa, ou aí vai ser 90%. Né? Você retém 90%. Ou quanto você cresceu ao longo desse ano. Então, você pode ter perdido 10, mas você vendeu um outro produto e você está ganhando agora 130. Então, o teu NRR vai ser 90, só que o teu GDR vai ser 130. Porque você no final estava 100, terminou 130, mas o contrato inicial era de 90. De 100 foi para 90. Se a minha conta certa, é isso mesmo. Somos de humanas, né? Eu tenho uma licencinha poética ainda, né? Tá acabando, mas tem. E é interessante você começa a entender essa questão de upsell, cross-sell, gerar valor novo. E isso é inerente ao modelo SaaS, né? Os modelos, apesar de ser de recorrência, pagamentos ele funciona em cima de transação. Então não tem um contrato que ele paga uma mensalidade. A maioria não tem, né? Tem alguns que tem, mas a maioria não tem.
Então, quanto o cara transacionou, mês a mês, você vai ganhando em cima daquilo. Agora, esse outro modelo não, assim, cancelou, parou, não usa mais, não parou de pagar. Então você é muito mais dependente e suscetível a sempre gerar valor novo, e enquanto você está aumentando Sim. o quanto da carteira você pega dentro de cada cliente. E ali, acho que para mim o mais importante da Pipefy é entender essa questão. Eu entrei num momento de grande transição que a Pipefy ainda está vivendo, mas como essas pressões internas e externas dentro do mercado, né, de AI, que ainda está mudando completamente o jogo, principalmente para empresas como a Pipefy, a gente está vendo Monday, outras empresas SaaS, enfim, está tendo toda uma discussão em cima disso, mas como isso impacta completamente todas as pessoas dentro da empresa e o próprio modelo. E é meio que criar alguma coisa sem saber se você está fazendo certo, se aquilo vai se manter por um mês, uma semana. O cliente também, ele tem clientes que acompanham. Eu estava fazendo um produto de RH, né? Eu validando uma demo de RH e falando com muitos clientes para validar demo, mas também para tentar vender valor e marcar POCs, que é prova de conceito, né? É uma demo, enfim. E aí os clientes, eles têm maturidades diferentes, assim. Tem clientes que falavam, eu uso o GPT para alguma coisa, e outros estavam mais aprofundados, enfim. Então, quando você pensa nessa aproximação, departamentos diferentes das empresas que não são TI, eles podem estar completamente desconectados do uso da tecnologia, assim. E aí você tem esse trabalho que pode ser risco, né? Aprendi muito com TI, que até o André, o grande André, ensinando muito sobre que o time de desenvolvimento ele não quer mais trabalho, ele quer menos trabalho, né? O time de TI, porque eles têm que fazer manutenção de muito sistema, tudo que é risco não é bom, que você também tem a questão do custo, né? Isso vai me gerar um novo custo de manutenção, custo de, por exemplo, vai me abrir mais ticket ou não? Esse sistema vai trazer o que para mim de valor? Então, e fiz muitos experimentos também, aprendi muito sobre comitê de compra, tive um envolvimento muito grande, uma sorte de trabalhar com a Gartner, então aprendi muito. Fiz mais de 50 reuniões com a Gartner ali, perguntando vários assuntos, então eu tive um aprofundamento muito grande em temas que eu não era familiarizado, então aprendi muito rápido, escalei muito rápido ali. Aí a gente, agora, por sorte, felizmente, me abriu uma oportunidade para entrar na Kairu. E como que tá sendo, cara? Como é que tá... O que você vislumbra, o que você está sentindo agora, podendo colocar tudo isso em prática com empresas de outros departamentos, né, de outras estruturas? Como é que está sendo isso? Eu sou um eterno curioso, assim, eu gosto de aprender, fazer coisas para aprender mais e ver que eu estou errado e tenho que aprender tudo de novo. Acho que é um vício em aprender, assim, e ver as coisas acontecendo. Então, o que eu estou vendo agora é uma redefinição de como eu sou como profissional. Consultoria é uma coisa diferente, né? Eu trabalhei com algumas consultorias, até ajudei o Ebanks junto numa consultoria, num evento bastante interessante, que era uma empresa incrível, assim, o pessoal dos Estados Unidos, assim, então eu tive uma escola de consultoria como funcionava, daí a própria Gartner e outras empresas, falei com a Forrester também, tive uma experiência com eles. E mesmo a gente não sendo consultoria, a gente bebe dessas fontes para entender como esses caras fazem bem feito para poder incorporar, né? Exato, mas esse é um gancho legal, porque a consultoria tradicional, ela funciona no seguinte ponto, ela vai olhar para você e vai dizer tudo que está de errado, e vai te entregar um guia para você seguir e falar, conserta tudo isso, que do outro lado a previsão é que você saia XYZ acima, resolva tal custo, receita, enfim. O que a gente está vivendo, apesar da gente dizer, né, os clientes podem às vezes entender ou pode parecer uma consultoria, mas não é. Quando você fala Revenue Partners é muito assertivo, assim, no sentido de é o mais próximo possível de ser a operação da empresa, que a gente olha e fala, pô, isso aqui você tem que ajustar porque isso que vai dar problema. Vem cá que eu te ajudo, vamos conversar todas as vezes que precisar, eu vou trazer a minha experiência para você, vou ajudar a criar ferramentas, ou vamos fazer junto. Tá aqui uma proposta de solução que a gente já fez em outro cara. Então, eu me sinto muito mais, por exemplo, dentro da Conviso, que eu estou atuando de maneira mais direta, eu me sinto muito mais um par do que necessariamente aquela visão de fora que tem uma parede, assim, falando, olha, daqui eu não posso ir porque, né, enfim.
me traz o problema que a gente pensa junto, a gente constrói ferramenta junto, a gente analisa junto, a gente vive junto. Me pego pensando às vezes no cliente e falo, pô, isso aqui pode ajudar eles, né? Oferecendo parcerias da minha própria rede de contato, sem vínculo nenhum, falar, esse aqui pode ser um parceiro para vocês que vai resolver esse problema aqui. Então a gente atua de forma muito mais, vamos dizer, sem essas travas, assim, sem muito essa distância entre uma consultoria tradicional, né? Mas a gente atua de forma consultiva, mas também botando a mão na massa. Então acho que é um modelo que me faz muito sentido, assim, porque eu, por sorte, assim, eu tenho uma plataforma que eu faço parte, que ela dá mentorias é gratuito, chamada ADP List. E aí eu falo às vezes com empresas da Índia, dos Estados Unidos, até mesmo do Brasil, profissionais ou empresas. E é muito legal, assim, que às vezes falam assim, analisa aqui meu portfólio ou me dá uma dica aqui de como melhorar a apresentação e tal, ou usa meu produto, ou você podia fazer alguma coisa, usa meu produto e tal. E aí você tem que colocar o chapéu de como estivesse vivendo a dor daquela empresa ou daquela pessoa para dar opiniões boas, senão assim, me parece bom, faz isso. Então, e aí teve uma plataforma que me pediu ajuda, e eu peguei um anúncio deles ali, uma peça deles, eu refiz um pedaço dela. Foi rápido, assim, né? Não levou muito tempo, e eu mandei de volta. E aí, de repente, no meu LinkedIn, todos da empresa começam a me adicionar, falou, foi incrível receber, obrigado, foi incrível, você está ajudando muito e tal. Então eu vejo que essa ideia de saber executar coisas e agregar valor, dependendo do que ele está precisando naquele momento, assim, às vezes a pessoa, ela precisa de um relatório, mas às vezes ela não consegue executar. E se aquilo vai levar 5, 10 minutos para você fazer, vou dar um outro exemplo, assim, hoje você pode, né, com facilidade do AI, poder do Claude, você pode ou fazer uma tabela, fazer um simulador em Excel, ou você pode criar uma ferramenta web. Sim. Você pode criar calculadoras, né, de várias coisas, seja calculadora de meta, você pode fazer simuladores de várias coisas. E entregar isso já mastigado só para a pessoa... Refinar, né? Refinar ou usar, enfim. Por que você vai dar um Excel para alguém, a pessoa ficar quebrando a cabeça? Você pode fazer isso de forma mais visual. Então também pensar em como que... Aí junta tudo, né? Design, publicidade, Perfeito. enfim. Como que você conecta tudo isso pensando em... Se alguém já está ferrado, tendo que executar um monte de coisa, eu estou dando mais trabalho para a pessoa e eu vou depois querer que ela faça tudo com qualidade, como que eu posso facilitar a vida dela? Como que eu posso mastigar o máximo possível para deixar aquele momento que ela tem que avaliar uma proposta comercial ou uma tabela de, enfim, metas comerciais, ou seja lá o que for, como que eu posso fazer aquilo ser mais fácil? Então, acho que essa filosofia de entender que a gente está criando, principalmente para o time comercial, que é um time bastante demandado, bastante pressionado e que movimenta o caixa da empresa, né? Tá dentro da receita da empresa ali, entendendo também essa ideia de que eles vão priorizar aquilo que vai trazer mais resultado para eles e eles veem valor naquilo e veem sentido, por que eu vou dar mais trabalho só porque eu estou aqui no meu papel de consultor, então isso aqui você tem toda essa lição de casa para fazer, e senão eu não consigo fazer a próxima fase. Como a gente consegue repensar esse modelo, até mesmo da própria consultoria, né? A gente está reinventando a maneira de ser consultivo, mais do que necessariamente ser uma consultoria. Pô, cara, queria já encerrando aqui, devolvendo você nesse sequestro que a gente fez de 1 hora, agradecer muito, cara, por você estar com a gente. É muito gostoso ter você no dia a dia, a gente se diverte muito, aprende muito, troca muito. E que, enfim, a gente possa também ser uma oportunidade para você se desenvolver e ser curioso e tudo isso que você vem comentando, né? Então, porra, né, uma boa volta para a França quando você voltar daqui um tempo, né? A casa tá sempre aqui, presencialmente quando você quiser estar, e remotamente aí todos os dias, né? Porra, a gente tá fechado todo dia. Você está sendo muito generoso, assim, acho que aberto também, um cara incrível. Você, o Renan, Paulo, o Vicente, né? Todo mundo ali que tá... A Sardinha, né? Tá sendo muito legal trabalhar com todo mundo ali e, a gente só vai, não tem o que fazer. Boa, parceiro, obrigado cara. Valeu. Um abraço enorme, beijo na família lá. Nos vemos. Demais. Boa.